Bom dia, crianças. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, não é isso? Estamos aí finalizando essa primeira semana de setembro. Hoje, sexta-feira. E aí, inicialmente, vamos com produção textual, onde nós iremos realizar a correção da atividade lá da página 85. Então, peguem aí os livros, aliás, o seu livro de produção textual na página 85, para que possamos estar realizando a correção. Então, diz assim, na primeira questão, Ariosto iniciou esse trecho do relato afirmando, naquela época não existiam brinquedos. E aí, na letra A, temos a primeira pergunta. A que tipo de brinquedos ele estava se referindo? Então, de acordo com o texto da página anterior, podemos perceber que ele estava falando daqueles brinquedos vindos da indústria, não é isso? Os brinquedos comprados. Letra B. Com o que ele brincava o dia todo? Então, o seu Ariosto, lá no texto, ele nos diz, no seu relato de memória, que ele brincava com carrinhos com rodas de carretel de linha, não é isso? Era o brinquedo que ele próprio confeccionava. C. Você acha que é possível uma criança se divertir sem brinquedos comprados? Justifique. Eu acredito que muitos de vocês concordem que não precisa necessariamente ter um brinquedo comprado para poder se divertir, né? Muitas crianças usam mesmo a imaginação, né? Imaginam, por exemplo, que um cabo de vassoura é um cavalo. Então, vai muito da imaginação. Segundo, de acordo com o relato, onde as crianças costumavam brincar, contorne a imagem que representa esse lugar. E aí nós temos uma praça e uma rua. E podemos perceber que era a rua, não é isso? Terceira, em que trecho lemos que esse é o local onde as crianças costumavam brincar? E aí ele pede que seja sublinhado esse relato. E onde nós encontramos isso é justamente naquele trecho onde ele diz assim: nunca me machuquei porque a rua não tinha carros. Então, daí podemos perceber que seu Ariosto ele brincava na rua. Quarta, releia o trecho a seguir. Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910, 1911, mas vinham de fora. Aqui a palavra em destaque no trecho acima faz referência. Então, a palavra em destaque que nós temos é eles. E de acordo lá com o texto, podemos perceber que eles está se referindo aos brinquedos, porque eram os brinquedos que surgiram só tempos depois. Na quinta, temos assim. Ariosto descreve um jogo com que as crianças costumavam brincar na infância, que era o diabolô. Qual das imagens a seguir se refere a ele? Marca um X. E nós podemos perceber, quem ficou com dúvida, acredito que tenha ido pesquisar no Google, não é isso? E é a segunda imagem, né? A segunda imagem que se refere ao diabolô. Primeiro, nos relatos de memória, a pessoa que relata, ela participa dos fatos ou não participa dos fatos? Com certeza, se ela está relatando uma vivência, então ela participa sim dos fatos. Segundo, sublinhe no trecho a seguir as palavras que confirmam a sua resposta da atividade anterior. Então, temos aí. Eu fazia carrinhos com roda de carretel de linha e nós brincávamos o dia todo, livremente. Nunca me machuquei porque a rua não tinha carros. Então, as palavras, né? Eu. No início do trecho temos aí eu. Depois nós temos nós. E, por último, nós temos me. Então, todas elas confirmam a resposta anterior. Terceira,
nos relatos de memória, os fatos são reais, foram vividos. Agora, leia um trecho de um relato da escritora Tatiana Belink, 1919 a 2013, que nasceu em São Petersburgo, na Rússia. E aí ela diz assim: viajar para o Brasil foi o que nos disseram papai e mamãe naquele dia. Nós íamos viajar para o Brasil, um país que ficava na América, muito longe, do outro lado do oceano, e que nós íamos navegar até lá num navio transatlântico. Que coisa romântica e empolgante. Papai de fato partiu antes de nós para apalpar o terreno e finalmente, 3 meses depois, chegou também a hora da nossa partida. Foi nos primeiros dias de outubro de 1929. Eu tinha 10 anos e pouco. Meu irmão do meio tinha 7 e o caçulinha 1 ano e 3 meses. E partimos, mamãe e 3 crianças, com um único malão tipo arca, contendo os nossos pertences todos, que eram bem poucos, e que foi despachado. E 2 malas de mão, com as nossas coisas para a viagem, que deveria durar cerca de 3 semanas. Na letra A diz assim: sublinhe no relato acima os trechos que indicam que é a própria Tatiana que escreveu e viveu os fatos relatados. Então, vamos lá. Vamos aí no primeiro parágrafo. Ela diz assim: foi o que nos disseram. Olha esse trecho. Nos disseram papai e mamãe. Então, nos disseram. Então, ela já está ali se colocando no texto. Continuando, onde ela diz assim: nós íamos viajar para o Brasil. Então, novamente ela se coloca, nós íamos viajar para o Brasil. Mais à frente, e que nós íamos, novamente, nós íamos navegar até lá no navio. Então, o trecho nós íamos, novamente, ela se coloca no texto. Depois ela diz: papai, de fato, partiu antes de nós. Então, ela diz papai. Então, nós já vemos uma relação entre ela, Tatiana, sendo filha, e o seu pai. Então, papai também já nos diz que é um relato da autora. Continuando, outro trecho, onde ela diz a hora de nossa partida. Então, nossa partida, ela está se incluindo na situação também. Mais à frente, eu tinha 10 anos e pouco, meu irmão do meio tinha 7 e o caçulinha 1 ano e 3 meses. Então, bem nesse trecho, eu tinha 10 anos e pouco, então novamente ela já diz eu, no caso eu se refere à autora, que é Tatiana. Então, eu tinha 10 anos e pouco, meu irmão do meio 7, o caçulinha 3,5. Então, todo esse trecho também ela está falando, se colocando na situação. Continuando. E partimos, mamãe e 3 crianças. Então, partimos, mamãe e 3 crianças também. Temos aí uma vivência dos fatos. Continuando, onde ela diz: nossos pertences de quem? Tatiana, autora do texto, os seus 2 irmãos e sua mãe. E mais à frente ela conclui aí a última frase, né? Com as nossas coisas para a viagem. Então, nossas coisas, novamente, Tatiana, os seus 2 irmãos e sua mãe. Na letra B diz: como apresenta fatos reais, geralmente o relato informa as datas ou o tempo em que eles ocorreram. Quando aconteceu a viagem de Tatiana? Então, de acordo com o texto, a viagem de Tatiana ela aconteceu em outubro de 1929, né? Isso ela diz bem aqui. Foi nos primeiros dias de outubro de 1929. C.
No relato também é comum a pessoa transmitir sensações e emoções. Qual foi a sensação da autora sobre a viagem do navio? Então, de acordo com as palavras dela, ela diz, bem aqui no primeiro parágrafo, ela diz assim: e que nós íamos navegar até lá no navio transatlântico. Que coisa romântica e empolgante. Então, para ela seria algo romântico e também empolgante, não é isso? Quarta, nos relatos de memória, costuma ser indicado o tempo em que os fatos aconteceram. Releia o seguinte trecho. A criançada corria e jogava no meio da rua futebol com bola feita de meia. As meninas convidavam a gente para brincar de roda com elas e cantávamos. As palavras destacadas nesse trecho indicam que os fatos. Quais são as palavras destacadas? Corria, jogava, convidavam, cantávamos. Então, essas palavras, elas indicam o quê? Que os fatos, elas já aconteceram, vão acontecer ou estão acontecendo. Olha só, a criançada corria, passado, jogava, passado. As meninas convidavam, passado, cantávamos, passado. Então, que isso quer dizer? Que os fatos, eles já aconteceram. Leia os textos a seguir. Agogô. O agogô é um instrumento musical feito de ferro e que tem duas partes ocas em forma de sino. Bate-se nelas com uma varinha, também de ferro, para produzir o som. O agogô é muito usado em escolas de samba. Aos 4 anos andei pela primeira vez de automóvel, uma espécie de banheiro enorme com 4 rodas. Minha mãe me segurava temendo um tombo, pois íamos a louca velocidade de 25 quilômetros por hora. Chico adora olhar com sua amiga Lia as figuras que as nuvens formam. Quando descobre que a menina é cega, ele passa a modelar a forma das nuvens em argila. Letra A. Identifique qual deles é um relato de memória. E aí nós temos os 3 e podemos perceber que é o segundo, né? Isso é o segundo texto. Aos 4 anos andei pela primeira vez. Observe, aos 4 anos andei. Então já está dizendo ali que é uma pessoa falando sobre esse momento, alguém que viveu aquele momento. Então andei pela primeira vez de automóvel, uma espécie de banheiro enorme. Outro trecho, minha mãe me segurava. Então, ele também se coloca no texto. Então, o segundo, não é isso? Letra B, agora pinte de amarelo as palavras que se referem à pessoa que está relatando o texto que você assinalou. Então, quando ele diz andei, quando ele fala no texto minha, que se refere à sua mãe, quando ele fala íamos, quando ele fala íamos também. Então, novamente, quando ele fala quando ele fala minha mãe. Então, minha também se refere assim quando ele fala me segurava. Então, minha e mi também. 6. Tem um relato de memória possível contar fatos que ocorreram com outra pessoa. Leia o trecho de um relato do médico Drauzio Varela, muito cogitado nesse período de pandemia, né? Sobre o bairro onde ele vivia quando era criança. As crianças no Brás passavam dias soltas. Minha irmã, com as outras meninas, não ia para longe do portão. Brincava de boneca no quintal e de amarelinha na calçada. Pulava corda com as amigas e às vezes jogava futebol comigo. Mas minha mãe não gostava disso, dizia que não era brincadeira de menina. Nesse trecho,
sobre quem o autor do relato está falando. Então, podemos perceber que ele está se referindo às crianças que viviam no bairro Brás, não é isso? E também à mãe, à irmã dele e a outras meninas que também viviam por lá. Letra B. Qual trecho mostra que Drauzio Varela participou dos fatos? Sublinhe esse trecho. Quando ele diz assim, olha só. Jogava futebol comigo, mas minha mãe não gostava disso. Então, ali nesse trechinho, ele nos diz que ele estava presente ali naquele momento, naqueles fatos. Então, é isso, gente, a nossa correção de produção textual. E aí, qual será nosso compromisso para este momento? Nós iremos aí realizar um relato de memória. No caso, vocês irão realizar os seus relatos de memória, entendido? Você vai relatar um fato que foi muito interessante na vida de vocês e irão escrevê-lo lá na página 93. Mas, antes de tudo, na 92, vocês irão dar o título para o relato de vocês, dizer brevemente o que foi que aconteceu, onde foi que aconteceu, né? Onde ocorreu, quem participou daquela situação junto com você, quem participou, quais, né, participaram, como você se sentiu, aliás, como você se sente em relação ao fato, né? E quiser dar uma informação extra, coloquem também. Então, nosso compromisso para essa manhã é essa, tá? Vocês irão realizar um relato de memória. Até já.